Boa noite, queridos. Graça e paz. Isso, eu já pedi, glória a Deus, para vocês ficarem mais concentrados. E essa noite eu vou falar sobre um tema que a gente, nas reuniões que tivemos em casa, em relação ao departamento de casais, e numa delas surgiu no meu coração falar sobre esse assunto. E eu sei que é um assunto que ele não somente toca a questão de famílias, então, todos que quiserem ouvir, até quem do grupo de música, se quiser ficar, pode ouvir também sem nenhum problema, tá bom? O tema que eu vou falar hoje é sobre comunicação, tá? Algo que é essencial no nosso meio, né? Como item de vivência, né? Estamos nos comunicando em todo o tempo. Eu, nesse momento, estou comunicando algo a vocês, né? Estou comunicando um pensamento e, além do que comunicar, a forma de como comunicar também ela é extremamente importante. E como nós estamos aqui num culto de casais, o relacionamento do casal, a gente está se comunicando o tempo inteiro, basicamente. Tudo que nós fazemos, nós estamos dando uma mensagem para o nosso cônjuge. Amém? A questão é que, mesmo pelo tempo que nós temos de casados, que nós estamos convivendo juntos, nem sempre a mensagem que chega no nosso cônjuge é aquela que nós gostaríamos de ter dito. Nós dizemos uma coisa e, de verdade, a mensagem, quando ela é perfeitamente passada, aquilo que eu disse é aquilo que o outro entendeu. E nem sempre isso acontece, né? Então, às vezes, por falta de um simples entendimento. Eu tenho o costume, sempre que saio de casa, quando as meninas ficam em casa, eu tranco a porta de casa, né? E agora mesmo, fiz a menção, né, de fechar a porta de casa, mas eu perguntei, Adri, você pegou a chave? Ela falou, não, hoje não precisa. Eu falei, não, é a chave do carro, né, porque para a gente poder ir. Então, ela viu eu fazendo algo, na minha mente, eu já estava em outro lugar, e perguntei a ela sem ser de forma específica. E ela entendeu o quê? Ela tem a última mensagem na sua mente. Amém? Quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse assunto de comunicação, eu gosto de usar algumas imagens, e hoje, para nos ajudar também, eu vou estar trazendo todos os textos aqui na tela, até para a gente poder ler na mesma versão, e eu gosto de destacar alguns pontos, para a gente também ter a mesma linha de raciocínio, tá certo? E quando eu pesquisando, e hoje, eu ainda não vi fisicamente esse aparelho, mas deve ser muito legal. É um aparelho que você, independente da nacionalidade, você fala com ele e ele interpreta aquela linguagem e traduz na linguagem do outro, para que o outro possa compreender. Então, você vira como se fosse uma comunicação sem barreiras. Imagina você precisa ir para um país que você não fala aquela língua, você com esse aparelho, você aperta o botão, eu não sei se você configura, né, exatamente a linguagem, e automaticamente é transpassado isso para a outra pessoa, e ela consegue compreender. Uma coisa bem legal, né? E aí eu estava olhando essa imagem e me veio um paralelo. Já pensou o benefício que se nós tivéssemos assim, um aparelho, né? Ou vou falar com a minha esposa. Então eu configuro aqui a linguagem dela, né? E eu posso falar do meu jeito, que o aparelho se encarrega por ter as configurações da Adriana, ela vai automaticamente falar na linguagem dela. Eu falei, nossa, mas não foi isso que eu disse de verdade. Mas é a forma como ela vai entender. Amém? E o nosso desafio aqui, no nosso dia a dia, não só para casais, mas também no convívio entre pessoas, no trabalho, é exatamente isso, entender a linguagem que o outro entende. Necessariamente, não somente falar, mas falar de uma forma que o outro vai entender. Amém? Seria uma benção se eu tivesse aqui, olha, nesse grupo aqui, fazer um download das configurações de cada um, né? Então eu quero falar com a irmã ali, escolho o nome dela e pronto, e começa a falar, e o software automaticamente traduz isso. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas nós temos a habilidade do Espírito Santo para nós aprendermos ao longo da vida a desenvolver essa habilidade de falar de uma forma única, com que todos entendam. Amém? Então, além da mensagem que nós queremos passar, certamente o tom que eu uso para passar a mensagem também faz toda a diferença, né? Não somente a mensagem, mas o tom, né? E, naturalmente, se você puder estar presente, né,
questão corporal, a nossa fisionomia, faz também toda a diferença. E hoje nós temos limitado a nossa comunicação por mensagens. E a mensagem, a emoção da mensagem não está do lado de quem envia, mas sim do lado de quem lê. Então, se eu não escrever, ou até se eu escrever uma mensagem muito boa, muito com carinho, com coraçãozinho, com todos, que eu quero dar um tom para aquela mensagem, ela nunca vai ser perfeita ainda. Por quê? Porque a pessoa pode ignorar tudo aquilo, estar assim, com sentimentos ruins, e a partir desse momento ela interpreta do jeito errado. E assume as suas configurações, né? Assume as suas prerrogativas. Então, a comunicação que eu creio que Deus ele criou é aquela que eu posso estar frente a frente com a pessoa que eu quero conversar, né? Então, assuntos que são difíceis, assuntos relacionados ao seu relacionamento, ao meu relacionamento, eles deveriam ser sempre resolvidos frente a frente. Tá? E nós vamos discorrer aqui um pouquinho a respeito dessa forma como nós deveríamos fazer e aquilo que também não devemos fazer. Enquanto eu estava pensando também sobre essa questão do relacionamento, eu tive o contato com essa visão, né? E eu falei assim, eu tenho uma boa sacada aqui, atrás disso. E eu queria lembrar, assim, talvez no momento em que você estava conhecendo ainda seu marido ou sua esposa, tá? Os primeiros olhares se trocaram, né? Você, como mulher, olha para o seu marido e fala, esse aqui é aquele que vai me levar na lua, né? Esse aqui é um homem forte que vai me proteger, que vai me guardar, né? Que vai me suprir em todas as coisas, né? Ele é todo destemido. Ela, naturalmente, quando olha para ele, a primeira empatia, tem uma grande expectativa de muitas coisas, certo? Por outro lado, o homem também, quando olha para a sua mulher, né, olha assim, ela é uma guerreira, né, ela precisa ser uma mulher forte para caminhar do meu lado, né, eu preciso de uma pessoa que ande ao meu lado, que seja destemida, que me leve para a lua também, né, entendeu? Assim, que esteja comigo em toda e qualquer situação. Amém? Então, isso é algo que, no primeiro contato, ou na primeira convivência, na época do namoro, na época ainda do se conhecer, né? E de verdade, quando um gera interesse pelo outro, normalmente nós sempre damos a face boa nossa. Né? Nós nos mostramos a pessoa assim, olha, eu sou a pessoa ideal para você, viu? Então você começa o quê? A demonstrar exatamente as suas qualidades, aquilo que você gosta. Se a pessoa falar, eu não suporto isso, eu falo, bom, a partir de agora eu também não suporto. Eu também não gosto muito, apesar de você gostar, mas você não quer perder aquela oportunidade, porque você vê o quê? Como um bom partido, né? Tanto do homem quanto da parte da mulher. Só que você vai descobrir que eles têm diferenças. Amém? Homem e mulher, por natureza, já são diferentes. Né? Então, você pode, assim, não vou generalizar, não vou dizer que todas as mulheres são, nem todos os homens são, tá? Mas, assim, é muito comum, muitas vezes, você vê, assim, talvez a minha esposa, quando ela abre o seu guarda-roupa, ela olha assim, ela fala assim, puxa, não tenho roupa, né? Mas, por outro lado, você vê, eu como marido, está cheio de roupa, né? Mas, no fundo, o que ela quer dizer? Para essa ocasião, como eu gostaria de me vestir, eu não tenho a roupa que eu gostaria nesse momento. Porém, para o homem, é o quê? É literal, não tem roupa. Claro que você tem. Amém? E isso faz parte o quê? Da comunicação. O Edu, por exemplo, está usando uma camisa o quê? Para mim é uma camisa bege. O homem vai olhar ali e fala, bom, é um bege também. Aí vem uma mulher e fala assim, não, isso aqui é um marfim. Ah, não, a outra não. Isso aqui eu acho que é um palha. Aí, pronto, nude, eu nem pensei nessa cor. Amém? Por quê? Porque olhamos as coisas de forma diferente. Somos diferentes. Amém? Uma outra coisa que eu acho interessante, quando eu estou conversando com a Adriana, às vezes em casa, ela está falando de um assunto e eu estou conectado naquele assunto. De repente, vem uma frase, e eu assim, aonde isso se encaixa? Ela já mudou de assunto. Né? E é engraçado que, às vezes, quando ela está perto das irmãs e com outras pessoas, eu fico observando, elas mudam de assunto toda hora, e assim, conseguem continuar a conversa, e eu falo, onde elas estão, como elas se entendem, né? O homem, normalmente, eu preciso, por exemplo, assim, olha, mudando de assunto, ou seja, eu vou fechar isso aqui, e a gente vai abrir outro, né?
E para nós, às vezes, é um pouco difícil de, às vezes, acompanhar a linha de raciocínio. E não é incapacidade, porque somos diferentes. Amém? É uma diferença boa. Amém? Sem nenhum problema. Além dessas diferenças, né, de forma de pensamento, comportamento, a gente tem ainda o quê? Cada um tem uma história de vida. Amém? Cada um carrega para trás uma história de vida. Aquilo que te formou até hoje, a formação do seu pai. Tem às vezes, homens que muitas vezes não tiveram a presença do pai porque a mãe se separou, né, ou porque os pais não tiveram presentes porque faleceram antes. Alguns já nasceram na igreja desde pequenos. Situações diferentes. Né? Então, cada um carrega a sua história de vida. E o que importa nisso tudo? Voltando naquele ponto de a gente muitas vezes nós não sermos transparentes. Né? Ou darmos a nossa face daquilo que nós somos, não somos às vezes tão bons. Mas vocês vão convir comigo que esses dois personagens que estão aqui na tela, eles dois possuem fragilidades. Os dois têm uma criptonita. Algo que eles não podem ficar perto porque suga a força deles. Nesse caso, a criptonita dos dois é um componente incomum. Amém? Mas no nosso relacionamento como família ou como casal, cada um tem as suas fragilidades. Cada um tem aquilo que, se chegar perto, consome a sua força. E que, para mim, talvez aquilo não é tão gritante quanto é para ela. Vou dar um exemplo assim, olha, eu sou muito, vamos dizer, um pouco chato com questões de horário. Eu nem me importo se alguém chega atrasado quando combina comigo, mas eu chegar atrasado é uma coisa que isso me incomoda demais, mas falando de mim. Só que muitas vezes eu acabei, por querer uma coisa certa, perdendo a razão por isso. Né? Agindo de uma forma grosseira, agindo de uma forma que eu não deveria, mesmo por um princípio certo. Né? Até por birra, chegar assim, tá bom, a gente está saindo, faltando 5 minutos, a gente vai chegar lá em 5 minutos. Entendeu? Assim, para querer mostrar, assim, olha, o quanto eu quero que eu chegue no horário, mas assim, esse não é o caminho de se comunicar, apesar de ser algo bom. A Adria fala assim, talvez se você recebeu uma dose mais exagerada. Meu pai realmente me ensinou algumas coisas, ou me doutrinou de uma forma, que dificilmente eu vejo alguma outra família fazer a mesma coisa. Por exemplo, quando eu tinha a época do meu vestibular, nos meus 14 anos, eu falei, filho, onde você vai fazer a prova? Pai, vai ser lá na Armênia, né, perto do Tietê. Tá bom, então você vai, quando vai ser a prova? Amanhã, então você vai sair hoje. Eu vou hoje até lá, né, vamos marcar o horário aqui, você vai até a porta da escola, para se você saber onde é, você vai encostar a mão lá e vai voltar, e vai dizer para o papai, quanto tempo você demorou para chegar lá? Pai, demorei 1 hora. Pois não, então você saiu 1 hora antes dessa 1 hora. Então, em todos os lugares eu chegava 1 hora antes. Para não ter nenhuma condição de chegar atrasado. Eu cresci assim. Então, isso para mim é algo muito natural. Porém, eu não posso esperar que todo mundo seja assim, por mais que eu goste. Amém? E aí, nessa medida, e aí cada um pode pensar na sua característica. Né? Eu estou falando de uma coisa, talvez para alguns foi comunhão de família. Dia 25 de dezembro é tradição na minha casa. Tradição na minha casa, todo mundo se reúne, mas é tradição no marido também. E aí? Vai esperar o dia 25 chegar para ter aquela briga? Não, combina antes. Conversa antes. Se comunica antes. Se projeta para o sucesso. E depois nós começamos a conversar e descobrimos que eu também não, como a Esther era pequenininha, Carol também, eu não contribuía muito em ajudá-la. Porque são 3 mulheres, né? E as 3 gostam de se arrumar igual a mãe. Então, são as 3 disputando ali o espelho, as maquiagens, e demora mesmo. Agora, eu poderia colaborar em ajudar também, ou determinar um horário que eu entendo que é factível para a gente não descumprir. Então, existem formas. E o meu estresse, na época, não ajudava. Né? E ainda não ajuda. Amém? Aleluia. Então, vamos começar aqui, com alguns pontos que eu vou abrir como uma comunicação que seria ineficiente. Né? E aqui, nesse ponto, aqui, a disputa com palavras. Eu vou mostrar aqui uma situação, você vai acompanhando comigo no texto.
Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se em qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar? Davi respondeu a Mical: Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos, mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o fim de sua vida. Amém? Eu creio que muitos aqui já ouviram dessa palavra e sabem que Davi, ele estava tão feliz da vida que ele tinha acabado de trazer a arca do Senhor, estava celebrando, estava ali comemorando, estava entregando pães, entregando bolos para o povo. Olha, vai para a casa de vocês porque a gente está com a arca, vai lá comemorar. E ele está todo eufórico, todo feliz. E quando ele entra na sua casa, aqui está dizendo no primeiro versículo 20, a fim de abençoar a sua família, ele encontra o quê? A mulher de cara feia. E nesse caso, não estou dizendo que é só a mulher, pode encontrar o homem também de cara feia. E nesse momento ele exatamente fala o seguinte, ela vai exatamente na jugular dele. Assim, muito bonito. E fere exatamente o quê? A questão de honra. Ela errou nas palavras? Errou. Certamente errou. E aí, Davi, ele começa, né, é afetado nas suas emoções, e ele, assim, isso não vai ficar barato. Aí você acompanha comigo no 21 aqui. E fala assim, ó, eu dançava diante do Senhor, e até aí tudo bem, tá certo. Agora ele solta uma aqui, para pegar, olha, e só para você saber, ó, ele me escolheu no lugar do seu pai e no lugar de toda a sua família, ou seja, seu pai era rei, era para surgir alguém da sua família. Em resumo, ninguém da tua família presta. Ou seja, nem você. Amém? Então ele devolve, falando uma verdade, só que ele já devolve no mesmo nível para ela. Ele me nomeou líder e assim por diante. E por fim, você vê que Mical, por mais que tenha desonrado Davi, ela não teve filhos. Por quê? Não é porque ela ficou estéril por conta disso, por uma maldição, que seja. Eles pararam de se comunicar. Foi uma briga que exatamente aconteceu, que eles não tiveram mais relacionamento. Amém? A primeira coisa que eu vou trazer uma outra definição aqui na frente. Muitas vezes nós falamos, por que eu escrevi no primeiro slide como disputa de palavras? E às vezes nós falamos assim, olha, o casal está discutindo. Eu vou trazer aqui uma correção, né? O que é discussão? Quando a gente vê algum casal falando, oh, nossa, o casal está discutindo. Não, eles estão disputando palavras, estão disputando força. Quem é mais forte? E nesse caso, né, eu estudando um pouquinho mais essa questão de Davi, e é uma reflexão para nós também, a reação de Mical ela não é algo natural. Ela, em primeiro lugar, vem e desonra ele de cara. Mas por que ela está tão brava? Você começa a ler a história, aparentemente não tem uma razão forte. Mas se você olhar comigo, no texto aqui de 2 Samuel 3,14 até o 16, que é um texto que precede tudo isso que vai acontecer. Né? Diz assim, ó, também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Veja só, se você estudar um pouquinho a história de Davi, ele tem que fugir de Saul, Mical ajuda ele a fugir, ele fica um tempo longe dela, ela fica sozinha. Realmente, foi ele que desposou ela por 100 prepúcios, mas ele abandonou ela. Ele não veio buscá-la para ir junto. Também ela não decidiu ir com ele. E passado todo o tempo, Saul já morto, e ele é levantado rei, e Davi já tinha também outras mulheres. Ele não estava sozinho. Amém? Mas o que? Que ele prefere? Chega aqui no versículo 15, que a Isbosete, que é a irmã, ela está junto ali com o Isbosete, tem ali um reinado também. Ele manda tirá-la. Quem manda tirar? Ela não fala assim, ai, Davi voltou. Ai, agora eu vou voltar para o meu marido. Não. Ela foi tirada. Contra a sua vontade. E uma coisa que eu percebo aqui, ó, tirá-la do seu marido. E qual marido
que quando está bem com a sua esposa, vai atrás dela chorando. Por causa do quê? Da separação. É alguém que gostava ou não gostava? Certamente para mim era um casal que, esse daqui, apesar de todas as complicações, eles estavam bem. Agora, Davi, por ser um rei e por ter todos os seus compromissos, não sei o quanto ele dava de atenção a Mical. Talvez essa indignação de ter tirou de um cara que a amava. E creio que ela também amava. A Bíblia não diz os detalhes, mas aqui eu posso deduzir pelas entrelinhas que sim. Que minimamente eles se gostavam. E ele é forçado, ela é forçada a acompanhá-lo. E a gente sabe o final da história. Sabe, por trás, muitas vezes, de um momento de disputa de palavras, ou de afronta, existe uma razão. Davi, espiritualmente falando, se olhar para o Velho Testamento, o Espírito do Senhor estava sobre reis, profetas e sacerdotes. Davi poderia ter parado e dizer assim, opa, por que você está me tratando assim? Mas não, ele tinha algo lá dentro também, que ele põe para fora. Apesar de você olhar todo o livro de Samuel, e quanto ele honra Saul, ele nesse momento de ira, solta algo contra a família dela. No momento que ele não falou para mais ninguém, em nenhum momento. E nós, no momento de ira, de momento de fragilidade, porque tocou no nosso ponto fraco, nós podemos reagir, falando aquilo que está lá no fundo, que muita gente não diria num lugar comum. Amém? A ponto que de falar, você está me derrubando, eu não caio sozinho, não. Mas, na questão do relacionamento conjugal, isso não deveria mais ser assim. Amém? Nós sabemos que cada um, de novo, tem experiências, tem coisas no passado, tem situações que fazem você reagir de uma certa forma, mas o crescimento do casal, né, para que você não tenha que voltar atrás numa palavra dita, é exatamente esse. Né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para que eu evite situações como essa? Né? Então, nesse caso aqui, a primeira discussão de casal, vamos dizer assim, né? Não é a primeira, mas é uma discussão de casal que a gente pode extrair dessa história, tá certo? Eu queria trazer aqui o significado de discussão. Discussão é o ato de argumentar, trocar informações com outros indivíduos, um processo de lapidação das opiniões, cuja finalidade é chegar a um acordo entre as partes. É o exame de um assunto por meio de argumento, que tem por fim chegar à verdade ou elucidar, que quer dizer esclarecer, dificuldades das partes envolvidas para que se entre em acordo. Esta, por sua vez, é o quê? Construtiva. Ou seja, discussão não é uma disputa, como muitos pensam. Disputa é uma batalha de argumentos que exigem demonstrações, a fim de que uma ideia prevaleça. Uma discussão é um processo de construção das ideias, cuja finalidade é chegar em um acordo. Amém? Então, um casal que verdadeiramente discute, ou faz a DR, né, discutir a relação, eles vão colocar os seus argumentos para o quê? Entrar num acordo. Amém? Agora, sim, a gente muitas vezes está discutindo ou disputando. Essa é a diferença. Se nós estamos medindo forças, ou lembrando de coisas que um fez para o quê? Para falar assim, quanto mais um está errado do que o outro, eu estou disputando forças. Isso não vai me levar a nenhum lugar. Mas quando eu estou discutindo, eu coloco fatos, eu coloco argumentos e a gente tenta chegar num acordo. Para o quê? Para um bem comum. Amém? Então, quando você olha um casal brigando, fala assim, nossa, eles estão discutindo. Talvez não. Eles estão disputando força. Porque se eles estiverem discutindo, mesmo que a discussão seja acalorada, ela vai ter um final. Ou seja, o final é um acordo. Quando eu não tenho um acordo, eu tenho uma separação, eu tenho uma divisão, o que estava acontecendo era uma disputa de forças. Amém? E por que eu trouxe isso daqui? Porque a voz, ela faz toda a diferença nesse momento que você está discutindo, e uma discussão pode virar uma disputa. Você pode começar discutindo, mas o nível da intensidade pode chegar a ser tão alto que se torne exatamente o quê? Uma disputa. E uma coisa interessante, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu imaginei aqui, o Márcio, que trabalha aqui na cantina, imagina se eu chamá-lo assim.
porque ele está longe de mim. Concorda comigo? Eu preciso naturalmente aumentar minha voz para me comunicar com ele, porque ele está longe de mim. Amém? E aí eu tenho uma frase aqui, que é assim: se eu aumento a minha voz para quem está ao meu lado, só demonstra o quanto eu estou longe dela. Amém? A questão do relacionamento, a questão da comunicação, se eu preciso elevar a minha voz num nível tão alto, estando perto da pessoa, só demonstra o quanto eu estou longe dela. E isso é algo que a gente precisa avaliar. Amém? Eu posso passar a mensagem, eu posso conversar, pode ter intensidade, mas o tom da voz ele precisa ser cordial, de respeito. A partir do momento, agora eu quero que você me ouça. Pronto, só demonstra o quanto a gente já está longe, quanto a gente está partindo, talvez, da discussão para a disputa de palavras. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Tem um versículo aqui. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Queria trazer aqui mais um ponto relacionado a falar quando está irado. É uma comunicação ineficiente. Vamos ler aqui um texto. Êxodo 32, 15 ao 19. E voltando-se, desceu Moisés do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Amém? Eu queria que você pensasse comigo assim, imagina o valor inestimável que essas tábuas teriam hoje. Tábuas escritas por Deus. Moisés vem, tem um tempo maravilhoso com o Senhor. Só que ele volta ali e encontra o quê? Uma desonra, naturalmente. E ele fica o quê? Indignado. Uma ira, vamos dizer assim, justa. Porém, o que ele faz com a palavra que ele tem? Ele quebra. O cuidado no relacionamento entre um casal que teme ao Senhor, né, que hoje são uma só carne. Quando eu pego, mesmo por uma boa razão, mesmo que eu tenha razão, e pego toda a minha força daquilo que eu tenho nas minhas mãos, podemos ter palavras como família, para avançar no Senhor, eu posso, por causa desses momentos, estar quebrando essas palavras. Amém? Você vai ver mais para frente, se você continuar na história, que Deus fala assim, olha, aquelas tábuas que você quebrou, né? Dá uma chamada, ele faz de uma outra forma depois, mas aquelas já eram. A tábua que era para vir abençoar o povo, que era para trazer palavras registradas do próprio Deus, né? Ele, naquele momento de descontrole, fez exatamente isso, né? Então, nós temos essa mesma analogia de versículo no Novo Testamento, em 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. A mulher não é fraca, ela é frágil, amém? Tem uma grande diferença nisso. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pensa você estar orando a Deus, esperando coisas do Senhor, e não ter resposta. Não ter resposta porque nem chegou, na verdade. Né? Que frustração, ou é a mesma coisa, naquele momento as tábuas foram quebradas, não chegou ao destino que deveria. A mesma coisa acontece, se entre nós tiver algo não bem resolvido, né, isso realmente pode interferir para que as nossas orações, as palavras que nós estamos dirigindo ao Senhor, elas não aconteçam, elas nem cheguem.
Aí alguém pode dizer, Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando. Deus não fica em silêncio. Isso é uma música que diz. Mas Deus, Ele fala a todo tempo. Então, Ele espera que a gente, o quê? Resolva a situação como família, como casal. Amém? Glória a Deus. Mais uma situação aqui, que é o quê? Querer consertar o outro. Eu sei onde o meu marido precisa mudar, eu sei onde a minha esposa precisa mudar, eu já sei o que fazer. Né? E tem um bom versículo para nós aqui, que está em Lucas 6, 41 e 42. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém? Naturalmente, quando nós estamos, para você entender o sentido que Jesus coloca aqui, alguns versículos antes, Jesus ele fala exatamente o seguinte: não julgueis, né, para que vocês não sejam julgados. Caso vocês julguem, dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que é um texto que muitas vezes nós usamos para as ofertas, mas o contexto dali é o quê? Julgamento. Você julga, você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E na sequência Jesus fala assim, olha, uma outra forma de eu ver isso aqui é o seguinte, olha, se você vê que o seu irmão está fazendo algo errado, né, ele está aqui colocando uma orientação, né, e eu vou trazer um outro texto para a gente harmonizar isso. Ou seja, eu nunca posso trazer uma correção ou orientar o meu irmão, não estou falando isso. Nós devemos, se tivermos a oportunidade, a liberdade, nós devemos. A questão é uma forma em que eu me vejo totalmente perfeito, sem falha nenhuma, e falo assim, tem um cisquinho no seu olho, tira aí. Né? Alguém que se acha superior, porque naquele aspecto que um é frágil, o outro é forte. Ele consegue enxergar as coisas dessa forma. E o outro não. Amém? Nós viemos de um aspecto cultural no nosso país, né, através depois da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial, né, onde o homem saía de casa para trabalhar, a mulher ficava em casa com os seus filhos. Né, existia o quê? Uma cultura, uma sociedade que se desenvolveu assim. Hoje, existe muita necessidade da mulher sair, amém? Então, era muito mais comum aquele estilo de sociedade, as mães treinarem muito mais as suas filhas para viver a vida, e os meninos que eram seguindo talvez o caminho do pai. Porém, hoje nós vivemos num tempo em que as coisas são diferentes. A mulher trabalha e o homem trabalha. Porém, o que acontece? Muitas mães ainda continuam errando, protegendo os meninos e só esforçando em cima das meninas. Aí o que? Tem relacionamentos e casamentos que são mancos. Ou seja, o homem não sabe fazer nada. E não é por falta de capacidade, é porque não quer se dispor a fazer. Quando eu olho para Adão, quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, lá no Éden, Gênesis 2, versículo 8, Deus lhe deu toda a capacidade e habilidade para ele guardar e lavrar. Então, a capacidade daquele primeiro Adão, e que foi restaurada no segundo Adão, que foi em Jesus Cristo, toda essa capacidade foi restaurada. Claro que eu tenho habilidades, eu consigo desenvolver, mas a gente o que? Entra em acordo. Eu passo roupa, mas não passo roupa tão bem. Mas se precisar, eu passo. Estou disposto. Porque nós dividimos, nós temos uma escala semanal. Porque a Esther que acorda hoje mais cedo, né, então, dependendo do dia que cada um está, fala, deixa que amanhã eu acordo mais cedo. Então, a coisa Cezinha, prepara a marmitinha dela, até pôr na perua, prepara o café da maior, que ela vai acordar para estudar. Aí depois disso, cada um vai fazer os seus afazeres. Mas é algo que é combinado. Não é justo eu deixar isso só com ela. No período que eu estava aqui dando aula, ela absorveu tudo isso. E alguns dias eu ajudei de manhã, mas a maior parte do tempo foi a Adriana que fez. Por outro lado, essa semana, ela fez um curso à noite, estava dormindo tarde, eu fiz a maior parte da semana. E tudo bem. Nós o quê? Conversamos, combinamos o jogo. Para quê? Para que não fique pesado para ninguém. Divisão de contas, divisão de tarefas em casas é necessário para quê? Para que o casamento ele cresça de forma saudável. Né? Para que ele se sustente de verdade. Né? Então,
atividades, de tarefas, o quê? Para ajudar os filhos a crescerem, né? Sejam meninos ou sejam meninas. Para quê? Exatamente por conta disso. Existe muitas vezes uma tendência de super proteger. Foi como que aconteceu comigo. A minha irmã fazia muito mais coisas do que eu em casa. Eu via meu pai consertando as coisas e eu fui seguindo ele. Meu pai, é uma que eu fui aprendendo também, quando tinha necessidade, ele fazia as coisas, até comida. Hoje, graças a Deus, pelo tempo, e eu sei que a Adriana fala assim, se eu também não aprendesse, a gente já estava separado faz tempo. Né? Mas, por quê? Porque cada um espera do outro uma ajuda. Amém? O meu primeiro arroz, misericórdia. Eu te liguei para minha mãe, como faz? Ela me explicou, o arroz eu sei que ficou preto. Entendeu? Aí teve que jogar fora. Mas eu não parei aí. Eu faço macarrão, faço comida japonesa. As meninas amam e gostam. Entendeu? Então, é algo que, assim, nós podemos e devemos estimular outras pessoas a desenvolver. Por causa hoje do nosso estilo de vida. Só que isso precisa ser o quê? Combinado, comunicado. Amém? O outro versículo que eu falei para amparar essa questão do argueiro, quando eu devo corrigir ou não, ou quando eu devo orientar ou não, para mim é uma analogia daquele versículo esse. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A palavra fala que nós pedimos perdão a Deus para nós sermos perdoados, mas nós confessamos dificuldades e pecados com os nossos irmãos para sermos curados. E muitas vezes, a Adriana conhece as minhas fragilidades, e eu conheço as fragilidades dela. Amém? E esse papel de comunicação e conhecer isso, esse confessar, amém? Você só vai confessar algo a alguém, ou vai compartilhar com alguém que você confia. Que você não vai se sentir julgado, você não vai se sentir maltratado. Porque qual é a tendência? Esconder a criptonita. Guardar a criptonita. Só que quando chega aquele momento, você vê a pessoa desestabilizada e você não conhece aquela fragilidade. E ela reage de uma forma que você não espera. E é o quê? Aí começam o quê? As brigas. Porque você fez isso, porque você não faz aquilo. Mas a origem de tudo isso está escondida. E nós precisamos, como casal, ser mais abertos, ser mais transparentes um com o outro. Sexo é alguma coisa que a gente precisa falar um com o outro. Como eu gosto, como ela gosta. Amém? Às vezes é algo que parece um tabu dentro da própria casa, ou dentro do próprio relacionamento, mas, para ele ser bom, ele precisa ser conversado. Como você quer que eu te toque? Como você quer que eu faça? Como que a gente combina? Como que a gente faz? Em casa, até para isso, a gente define escala. Sério, porque às vezes um tem uma grande expectativa, e o outro tem menos. Eu acho que vai ser hoje. Vai ser hoje, passa, não é hoje. Será que não me quer? Não gosta de mim? Não tá, eu acho que eu tá perdendo o desejo por mim. Não, é o dia a dia, são os afazeres. Então a gente se projeta, que dia da semana nos parece mais razoável a gente se projetar para a gente separar um tempo para a gente? Não parece ser mais inteligente? Claro que se der para ser todo dia, beleza. Mas, se não der, você pode se projetar para esse assunto. Amém? Porque senão vira o quê? Uma frustração. Passa uma semana e meia, 2 semanas, né, que não tem a intimidade. O que começa a fazer? Pensamentos ruins. Você não tem a liberdade, às vezes a coragem de perguntar, o que está acontecendo? Eu estou aqui, sufocado. Né? Preciso ser amado. E às vezes ela está passando por uma pressão que isso está limitando a vontade. Ou vice-versa. Então, é possível para isso se comunicar para que seja bem sucedido. Às vezes confessar, olha, estou com muita vontade. Estou quase olhando para fora aí, já que eu não estou conseguindo ver aqui dentro. Aí, dependendo da forma como é dita, você está desviando, vai querer me trair agora? Não, é o quê? É comunicação. Amém? Então, quando eu vou me sentir à vontade com o meu marido ou com a minha esposa para falar algo? Quando eu o confio nele.
E nesse momento que é possível eu tirar o cisco do olho do meu irmão, porque eu também tenho falhas. Meu telhado é de vidro. E eu falo, vem cá, nessa parte eu consigo te ajudar. Ó, tem um cisquinho aqui, ó. Pronto. O cisco é tirado em amor. E não na força. Você tem que fazer isso. Você tem que mudar. Você não está vendo. Não ajuda. Porque as mesmas palavras que você diz em alguma área, você também precisa. Amém? Mas quando eu falo assim, ó, eu tenho falhas, mas nessa área eu creio que eu consigo te ajudar. Você deixa eu te ajudar. E você vai e tira o cisco. Amém? Você não se vê como perfeito, você tem cisco também. Aí fala, tá, tem um cisco aqui também em você, e tira. Porque a trave nos impede de olhar as nossas imperfeições e assumir que nós temos uma criptonita também, que nós precisamos vencer, né? Que nós, isso vai estar mais para o final, amém, esse assunto. Mas no nosso personagem, por enquanto, a criptonita rouba a força dele. E o que tem roubado a força do seu relacionamento? O que tem minado a força da comunicação do seu relacionamento? Né? Deixar isso mais claro é muito mais, é super importante. Amém? Glória a Deus. Provérbios 16, 24 diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Amém? Glória a Deus. Esse daqui, eu trago simplesmente com uma imagem que já fala por si só. Né? Nós não devemos trazer brigas diante dos filhos. Crianças não têm estrutura para entender briga dos pais. Então, se tem dificuldade, se precisa discutir a relação, que pode virar uma disputa de palavras, se tranquem no lugar em que eles não vejam, porque passa pela cabeça deles uma série de coisas. Por que papai está tão bravo assim? Por que mamãe está tão brava assim? O que está acontecendo? Eles ouvem falar de separação, ouvem falar de tantas coisas, e eles começam a sofrer juntos. Então, não discutir diante dos seus filhos. Amém? Converse, aquela conversa inteligente, fora desse ambiente, para que eles não participem, porque eles não são crianças, são imaturos, né? Até mesmo adolescentes, eles não têm a estrutura para suportar e para aguentar. Tem um versículo que eu trouxe aqui, uma boa conversa deve esgotar o assunto. Não é versículo, perdão. Essa aqui é uma frase que eu vi numa ministração que eu achei fantástica, do Winston Churchill, que ele foi como se fosse um diplomata, né? O primeiro-ministro da Inglaterra, isso, eu tinha esquecido. E que apoiou muito a questão e contra Hitler na época, né? Ele disse assim, uma frase, ó, uma boa conversa deve esgotar o assunto e não os interlocutores. Amém? A gente conversar e discutir, assim, a gente deve realmente entrar a fundo para resolver todas as arestas, mas que isso não acabe com o relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Amém? Ou aquele que você tem relacionamento. Amém? Glória a Deus. Agora aqui nós começamos um pouquinho sobre a comunicação eficiente. Tá? Os benefícios de uma boa comunicação. Eu queria trazer um texto aqui, que é o contexto da Torre de Babel. Tá? É o contexto onde Deus olha para aquele povo, vê que eles estão construindo algo juntos, né? E acontece o quê? Aquela confusão de línguas. Mas Deus pede para aquele povo se espalhar. E eles falam, não, espalha não, está tão bom juntinho, né? Então eles resolvem ficar juntos e constroem, ficam ali por desobediência. Então vamos ler o texto aqui. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Olha que coisa interessante. Deus ele fez isso por um propósito, amém? Porque eles estavam sendo desobedientes. Mas Deus concorda que se um casal, ou se pessoas começam a falar a mesma língua, eles vão edificar uma cidade. Eles vão crescer. Quando eu começo a falar a mesma linguagem do meu marido, quando eu começo a falar a mesma linguagem da minha esposa, a gente começa a combinar, a harmonia entra e as coisas começam a funcionar.
Amém? Deus, ele diz isso, e ele não vai confundir essa língua nossa, não. Amém? Porque ele quer que realmente o casal cresça. E para complementar esse texto, eu trouxe aqui um outro, que está em Lucas 14, do 28 ao 30. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O texto anterior falava o quê? Deles construírem uma edificação. E isso eu fiquei na cabeça, edificar, 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 e veio esse texto aqui que eu acho que junta as duas coisas. Né? Quando eu me uni com a minha esposa, eu decidi construir o quê? Uma família. Tá certo? E nesse processo que agora eu já estou no barco, já estou no mar, amém? Para chegar num destino, para chegar do outro lado, o que acontece? Eu preciso avaliar como está o meu relacionamento. Como é o meu relacionamento. O que eu tenho que fazer? Assentar e calcular os riscos. Calcular os preços, perdão, como está aqui. Existe um preço, para nós, naturalmente falando, para a gente honrar a palavra. O compromisso que eu e você fizemos diante do Senhor, que era o quê? Para a vida toda. Porque quem vai rir aqui vai ser o cão de mais um relacionamento quebrado. Né? Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quantas famílias hoje estão se quebrando porque os homens começaram a construir, mas não sentaram para calcular o preço. Áreas que precisam ser mudadas. E estão o quê? Parando a obra no meio. Só que a obra não para no meio, ela se destrói. Ela não destrói somente ela destrói todo um contexto. Famílias, a família da família, a família da esposa, a família do marido, amém? Porque todos vão sentir o que? As dores. Muitos acham que a separação é a solução, mas às vezes eu fico pensando, puxa, a pessoa às vezes não consegue ver que ela tem, se tem filhos, tem pensão, tem separação de bens, quando tem bens do mesmo nome. Tem uma questão burocrática terrível ali, fora a marca que é mais um divorciado, mais um separado. Só que sentar e calcular o preço vai ter um custo, vai dar um trabalho, mas é necessário, amém? É necessário para que o quê? Você consiga chegar no final dessa vida, o quê? Construindo, edificando a sua casa. Sendo um exemplo de família, sendo uma referência de família nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Um versículo aqui para nós, Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tá certo? Algo que promove ou beneficia o casal é o quê? Um feedback entre o casal. O casal precisa ter essa DR, essa conversa de uma forma franca, aberta, inteligente. Amém? E eu queria só rapidamente aqui compartilhar uma coisa que eu e Adriano nós estamos juntos há 18 anos como casados, 25 anos juntos como entre namoro, noivado e casado. Né? Eu digo que ela foi praticamente a minha primeira namorada, né? Não foi porque eu não quis ter outros, porque eu não consegui mesmo, foi falta de opção, né? Então eu vi que a baixinha gostou de mim e foi amor mesmo, né? Então eu falei, tem que ser essa aqui, porque talvez eu não tenha a mesma sorte depois, amém? Mas fora isso, né? A gente nunca, assim, por muito tempo não teve, nós tinha um bom caráter, nós tínhamos um bom objetivo, os dois trabalhando, pessoas corretas, mas a gente não se ajustava em algumas coisas no casamento. Vira e mexe tinha umas umas disputas de palavras, às vezes discussões, mas quando a gente olha para hoje, num departamento que a gente ajuda famílias, eu falei, só Deus mesmo. Porque nessa época a gente pensava assim, uma coisa que eu jamais vou fazer vai ser cuidar de família. Pois Deus falou assim, bom, é essa mesmo que eu vou colocar para vocês. Né? Porque eu conheço o poder da palavra para transformar isso. Só que isso não acontece numa imposição de mãos, numa oração. Acontece o quê? Por uma decisão. A partir de 2013, mais ou menos, nós começamos a fazer uma lua de mel anual. Então, no aniversário de nosso casamento, nós reservamos um hotel
né, um quarto de hotel de sábado para domingo. Ela compra roupinhas novas, eu compro lá umas cuequinhas novas, entendeu? Compro lá um presente para ela, ela compra um presente para mim, a gente faz o evento. Pensa, as minhas filhas ficam na casa da minha cunhada aqui, amém? E a gente vai para esse lugar, janta num lugar legal, e na primeira noite, a Adriana, quem teve a inicial ideia foi a Adriana, glória a Deus por isso. Ela falou, teve uma ideia para a gente fazer algo diferente. E a nossa cabeça começou a girar em torno daquilo. Você prepara, a gente até se abstém para o quê? Como se guardar, entendeu? Para o final de semana, né? Para aquele momento, para ele ser o quê? Prazeroso, para ele ser divertido. E eu lembro que a gente sentou num restaurante, e o restaurante normalmente vem com aquele papel embaixo do prato, sabe? E ali a Adriana pegou, tirou um prato, enquanto a gente esperava a comida, virou a folha assim, e começou. Fala para mim aqui, o que você acha que eu melhorei no último ano? E ela começou a falar, e comecei a falar o que na minha visão ela estava melhorando, evoluindo, e ela começou a escrever. Agora me diz aquilo que não tem te agradado. Partiu dela. E eu comecei a pontuar. Coloquei, ela anotou os pontos ali. E depois chegou a minha vez, né? Então, agora fala de mim, o que você entende que eu tenho feito de adequado, que eu tenho melhorado. Ela pontuou. E naquele momento, assim, quais são as coisas que não têm te agradado tanto? E ela também pontuou. E naquele momento, o ambiente estava tão favorável, tudo na nossa mente estava tão favorável, que a gente olhou aquilo e falou assim, bom, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Eu me comprometo a melhorar nas minhas partes, independente de você. Porque é uma decisão minha mudar e melhorar. Amém? Eu decido hoje ser o melhor marido que você podia ter na sua vida. E aí eu pego esses pontos que você está relatando e eu vou trabalhar para que, numa nova janta que a gente tenha, a gente possa revisitar esses pontos e falar, olha, você me surpreendeu, você melhorou nesse ponto. Amém? Não vou dizer assim, sem querer, mas eu creio que foi uma inspiração do Espírito Santo para a vida dela. Muitos casais, ou muitas famílias, muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, estabelecer esse momento de conversa franca, porque poderiam seguir um exemplo bíblico para isso. E o que eu trouxe aqui para vocês, que vocês vão ver que acabou sendo o que a gente implicitamente aplicou para as nossas vidas. Tá exatamente aqui. Apocalipse 2, 2 até 5. Jesus, ele está falando à igreja de Éfeso ali. Ele quer dar um recado para aquela igreja. Só que como Jesus começa essa conversa? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que aconteceu? Elogio, reconhecimento. Ou seja, num processo de relacionamento, eu preciso, por que não destacar o que é bom? Por que só destacar aquilo que é ruim? Vamos começar olhando assim, olha, por que eu te admiro? Por que eu gosto de você? O que você faz que me agrada, que me deixa feliz? Às vezes é uma coisa tão natural para você, mas aquilo completa tanto aquela pessoa que você fala, vou fazer mais. Né? Então, existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que cada um precisa entender a sua linguagem que você é amado. Não é o contexto desse culto, mas é um livro maravilhoso, que eu convidaria você a ler. E se você continuar agora a leitura comigo aqui, diz assim, versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti. Deixa eu ler aqui, escondeu o meu texto ali. E volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o que precisa ser mudado. Então, uma boa forma de estabelecer uma conversa, uma DR, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, né, é escrever de verdade, olha, o que eu te admiro? Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você começar a pensar de verdade, lembranças, aquele dia você fez algo. Pensa num cara aqui que era ruim de dar flor. Nossa. Porque o meu lado racional diz assim,
A Adriana ganha flor, eu vejo ela ganhando flores a vida toda, só que ela não rega. O que acontece? Morre. Eu prefiro dar o quê? Uma joia, uma camisa, que vai durar. Eu vou comprar, pagar ali R$ 50, R$ 80 num vaso de flor, que vai ficar ali, vai morrer. Mas ela sonhava em ganhar flores. Amém? E eu sabia disso. Mas o que? A minha razão era, eu estava certo na minha mente, na minha forma de pensar, racionalmente falando. Fazia todo o sentido. Até que eu li o livro. A forma de eu amar não pode ser da forma que eu entendo, mas como o outro quer ser amado. Então, se flores é importante para ela, mesmo que ela não vai regar e vai murchar, eu vou comprar mesmo assim. E agora eu compro assim, a rodo. Não para de ter flor em casa. Isso há muito tempo. Amém? Só que eu faço, eu ponho um despertador e eu rego. Para durar mais. Amém? Eu a agrado, porém, para que aquilo preserve, eu rego. Amém? E o que acontece? A casa está sempre com flores. E eu fico lá no CEAGESP conversando com os japonesinhos lá, como que cuida para isso aqui virar o ano que vem? E eles me explicam, mas eu ainda não consegui, irmãos. Pensa no negócio, eu falei, isso é uma graça que eles têm para cuidar de planta. Agora tem umas que eu comprei, 2, que estão lá no fundo de casa, e elas estão, eu não estou fazendo nada. O que eu fazia, tentava trocar de vaso, ia lá na Cobase, comprava areia, comprava adubo, morria. Falei, agora sim, também vou deixar ali no canto. E secou, e agora está nascendo tudo novo. Falei, quer ver que vai funcionar dessa vez? Né? Porém, o que eu aprendi com isso? Que eu preciso aprender a amar a minha esposa, amém? Do jeito que ela espera que ela seja amada. Mesmo que a minha parte racional faça muito sentido. Então, eu contorno dessa forma, regando as plantas. Amém? Então, a forma de você conversar com o seu cônjuge, né, é exatamente isso. Sentem. O que você admira em mim? O que você acha de mim que é tão valioso? Mas jogue as pedras e deixe ela dizer, ou ele dizer, aquilo que ela entende que você precisa melhorar. E você vai ter a liberdade também. E trabalhem juntos. Para o quê? Para fortalecer o casamento. Amém? Glória a Deus. Eu queria aqui trazer mais um texto que eu acho que edifica, nesse momento em que você está fazendo a DR, que eu acho que é fundamental. Juízes 19, 1 até 3, diz um contexto no Velho Testamento. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, não gostou, ficou estressada com ele no casamento, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de torná-la a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai, e este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Quando você estiver fazendo o seu aconselhamento com o seu marido, ou estiver conversando a respeito, que o seu alvo, além de querer que ele cresça, mas existe uma forma de falar que fale ao coração. Mas que não desperte outras coisas, uma disputa, mas sim uma discussão inteligente, uma discussão sadia, e que você fale ao coração. Amém? Glória a Deus. Mais um versículo aqui para nós, Provérbios 25, 11. A palavra certa, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo sábio, na hora certa, é como um anel de ouro no dedo. Eu creio, e olhando para minha esposa, é a pessoa mais interessada em que eu seja bem-sucedido. Eu preciso confiar na opinião dela. Né, e preciso acreditar na franqueza dela e entendendo que ela não quer me derrubar, mas ela quer me promover. E vice-versa. O homem deveria ser aquele que promove o ministério da sua esposa, e a mulher deveria ser aquele que promove o ministério do seu marido. No Senhor. Amém? Projetando ele para o sucesso, ajudando ele a crescer, ajudando ele ou ela a chegar no propósito que Deus tem para cada um.
Amém? Aleluia. E por fim aqui, algo importante, saber ouvir. Nesse processo que você está sentando ou discutindo a relação, pontuando aquilo que precisa melhorar, com o objetivo de falar o coração, na hora que você está falando, o outro saber ouvir, mas quando chegar a sua vez, você também saber ouvir. Porque talvez algo que você possa ouvir inicialmente não seja algo que vai te agradar tanto, ou você não concorde 100%, mas é a visão que ela tem. Talvez a mensagem da comunicação que eu esteja passando não seja aquela que ela está ouvindo. Amém? Glória a Deus. Tiago 1,19 diz assim: amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, eu consegui cumprir de novo, para que a gente, num tempo bom, eu só queria finalizar aqui, né, de novo a nossa primeira figura. Né? Então você já reconhece em que você encontrou o homem ou a mulher da sua vida, que vocês são diferentes, que cada um tem uma história de vida, amém? Que cada um tem as suas fragilidades, que é a criptonita, mas a palavra de Deus, ela é capaz de aniquilar. Superman e a Supergirl, elas não têm como. Quando aparecer a criptonita, elas vão cair. Mas se eu e você nos expormos à palavra de Deus, aquilo que era fraco vai se tornar forte. Amém? Diferente desses personagens, né? Nós podemos ter toda essa força, todo esse vigor que eles têm no Senhor, mas crescer para o sucesso, né? Crescer de uma forma saudável. Amém? Aleluia. Essa aqui é uma imagem que eu normalmente uso no nosso workshop, e alguns já viram, mas alguns certamente não viram ainda. Cada um terá a vista da montanha que subir. Nesse processo do relacionamento, é como se estivessem escalando essa montanha aqui. E quanto mais alto você sobe nessa montanha, você vai tendo uma visão melhor daquilo que você vê. Decidir ficar parado, plantado, não é muito alto para subir, você está praticamente fadado ao fracasso. É preciso dar um passo. Cada passo que eu e você damos no nosso relacionamento, melhorando, é o que vai acontecer. É uma visão diferente que eu tenho do todo. E essa visão, cada um escolhe. O que você pensa para você, como casal, como família? Né? O que você pensa a respeito desse assunto? Aonde você quer chegar? Aonde vocês querem avançar? Amém? É algo que você e eu precisamos meditar assim. Talvez o jeito que está não está bom, mas pode ficar muito melhor. Pode ficar muito... podemos chegar num ponto em que, de verdade, do fundo do coração, o cônjuge ou a esposa, né, a esposa ou o marido, perdão, possam olhar um para o outro como, essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Amém? O desejo de mudança, o desejo de fazer diferente, o desejo de ser diferente, o desejo de agir diferente. Olhar para trás e olhar assim, olha, o que eu construí foi muito bom, mas eu posso olhar para frente e fazer isso de uma forma melhor. Amém? Tá certo? Eu queria que você, antes, finalizando, o que eu gosto muito da minha família. Sabe, eu quero ter muitos momentos com prazer com elas. Eu sei que elas vão crescer, elas vão criar suas famílias. Talvez Jesus volte antes. Mas, de fato, que maravilhoso você ter paz na sua casa. Que maravilhoso você amar a sua família, você querer estar perto. Tem pessoas que trabalham muito porque não querem voltar para casa por causa dos problemas. Eu não quero aumento, eu quero estar em momentos ali em casa com elas. Qual é o seu desejo? Que visão que você quer ter da sua casa, da sua família? Amém?